Como todos nós sabemos, o mês de novembro é o mês da oração. E nós, ainda que dentro da campanha de 40 dias de jejum e oração, nós também elegemos o mês de novembro como o mês da oração. O tema desse tempo de oração no mês de novembro é o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 1, que tem o tema: Mestre, ensina-nos a orar. E se eu fosse colocar aqui um subtítulo, né, nesse tema, Mestre, ensina-nos a orar, eu colocaria um subtítulo assim: Igreja Batista Comunhão, uma igreja que ora. Então, Lucas capítulo 11, verso 1, ele se inicia assim, né, onde uns discípulos de Jesus pede a ele que os ensine a orar. Eu gostaria de... Obrigado, Isaac. Gostaria de fecharmos os olhos e orar mais uma vez. Ó Pai, nós estamos diante desse tão importante empreendimento, Pai, que é sermos uma igreja que ora. E nós, ó Deus, clamamos ao Senhor que haja revelação em nossos corações sobre aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é de orar e nunca desanimar. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça experimentar, e que o Senhor, ó Deus, nos faça verdadeiramente uma igreja que ora. Abençoa, Deus, essa mensagem é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ao ouvir esse pedido de um dos seus discípulos, ele passou logo a lhes ensinar, né, o que nós vemos Jesus ali naquilo que é conhecida como a oração do Pai Nosso, né, onde ele ensinou o Pai Nosso, quando vocês orarem, né? Ele não disse se vocês orarem, ele disse quando vocês orarem. Ou seja, Jesus espera que nós oremos. E ele começou a ensinar: Pai Nosso, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E segue. Eu não vou falar sobre esse texto especificamente, mas sobre a importância da oração que nós percebemos aqui. Logo que Jesus recebeu esse pedido, Jesus imediatamente começou a lhes ensinar a orar. Ou seja, Jesus entende que nós precisamos aprender a orar. Jesus percebe que é necessário que nós sejamos ensinados a orar. Um teólogo chamado Don Carson, ele diz o seguinte: a oração, além de uma experiência de adoração e petição, também é um processo de amadurecimento, onde Deus nos ensina entre o sim e o não, como pedir o que realmente precisamos e agradecer o que Ele já nos tem dado. Então, veja só, nós precisamos aprender a orar, e nós também entendemos que enquanto nós oramos, é que nós aprendemos a orar. Quando nós oramos, é que nós aprendemos a orar, porque nós somos amadurecidos enquanto oramos. Eu não sei quem disse isso, não me lembro, mas esse pastor, pregador, escritor, ele disse o seguinte: ore até que você ore. Ore até que você ore. Quer dizer o quê? Quer dizer que você nunca vai aprender a orar se não orar.
Você nunca vai aprender sobre a oração se a oração não for algo que você pratique constantemente. Quando a gente ora, quando a gente inicia, né, a nossa vida de oração, vamos colocar dessa forma, quando nós somos novos convertidos e aprendemos na igreja que um cristão deve orar, e nós começamos a orar da forma que nós imaginamos que seja oração, né? A gente tropeça em muitas coisas. Eu lembro de alguns irmãos aqui, que no início da fé a gente chamava assim: vem aqui orar. Ele dizia assim: não, eu não, por quê? Né? Ele está rindo ali porque ele sabe do que eu estou falando, né? Tinha uma dificuldade terrível, por quê? Porque tinha vergonha de não saber o que dizer. Quando a gente, por exemplo, tem uma campanha de oração, né, de orar todos os dias, tal, um dos jovens aqui da igreja falou assim: olha, para orar todo dia, eu vou ter que orar só um pouquinho por dia, porque se eu orar tudo num dia, no outro dia eu não tenho que orar. Né? São coisas, irmãos, que todos nós, a gente experimenta na oração. Todos nós, a gente tem algum problema com oração, geralmente por causa das palavras. Você não sabe como é possível alguém, por exemplo, vir para uma vigília e ficar a noite toda orando. Como é possível vir a um culto de oração e ficar lá 50 minutos de joelho orando? Eu fico pensando, né? O medo que as pessoas têm de orar é justamente porque elas não começam a orar, elas não iniciam essa vida de oração, e por isso elas têm esses fantasminhas na cabeça com relação à oração. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, é um dos versículos mais curtinhos da Bíblia, mas que diz muito em si mesmo. Foi até o tema de um dos nossos acampamentos, né? Foi o primeiro acampamento nosso, não foi isso? O primeiro acampamento nosso, o tema foi: orem sem cessar. Esse orar sem cessar, né, ele atende uma solicitação do Senhor Jesus, que no Evangelho de Lucas, capítulo 18, conta uma parábola, e é muito claro o que está escrito ali em Lucas 18, versículo 1, que diz o seguinte: que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, para Jesus, você tem o dever de orar sempre. Quem aqui é servo do Senhor Jesus precisa entender isso, que Jesus quer que você ore sempre. Agora, veja só, Jesus fala assim, ele conta uma parábola sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desanimar. Orar sem cessar significa o quê? Você orar sempre e nunca desistir de orar. E eu fiquei pensando assim, né? Por qual motivo a gente desiste de orar? Né? O que nos leva a desanimar na oração? Aí, no meu coração veio o seguinte: eu me lembrando, por exemplo, do caso que a gente sempre fala aqui, do caso de Isaac, não é isso? Que se casou com Rebeca, e Rebeca era estéril. Isaac se casou com ela, ele já tinha 40 anos, e a Bíblia fala que ele orou insistentemente pela sua esposa, até que ela concebeu e deu à luz a quem? A Jacó.
não é isso? Jacó? Hã? Aí eu pergunto, por que que ele nunca desanimou? Se nós fizermos as contas ali, nós vamos ver que o tempo pelo qual Isaac orou por Rebeca foram 20 anos. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica eu desanimar em orar. Quanto mais o tempo passa, a esposa é estéril. Mas por que que ele não desanimou? Por que que ele insistiu nisso? Ele insistiu porque havia sobre ele uma promessa, a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, e estava agora com ele, Isaac, o único canal pelo qual Deus poderia cumprir essa promessa que ele fez a Abraão, estaria com Isaac. Então o que nos leva a desanimar, irmãos? O que nos leva a desanimar? Primeiro, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento das promessas de Deus, e também, paralelo a isso, o que nos leva a desanimar da oração é não conhecer o poder de Deus. A palavra de Deus, ela nos conta e ela nos fala, e não só a palavra de Deus, nós temos testemunho de muitas pessoas. Eu tenho testemunho na minha vida, de casos perdidos, mas que o Senhor restaurou. Mais de uma, mais de duas, 3. Se eu for chamar a Simone aqui, ela conta tudo, né? Um deles se chama Arthur. O Arthur, eu vi ele já perdido. Ele nasceu prematuro. No hospital, isso em 1991, né? Tantos recursos menos em medicina do que nós temos hoje. 1991, eu ia visitar o Arthur ali, sempre na incubadora. E toda vez que eu chegava lá, o médico balançava a cabeça, falava assim: não sei, vamos ver. Olha, até que um dia ele me tirou as esperanças todas. Você estava lá na igreja esse dia, William, que nós oramos pelo Arthur? Você estava, Silvanete? Estava, né? Nós oramos pelo Arthur na igreja. O médico tinha tirado as minhas esperanças. Aquele culto para mim foi um culto terrível. Terrível porque eu estava angustiado. Naquela época, não sei se o William lembra, era o púlpito da igreja aqui, tinha uma escadinha que ficava do lado onde a gente subia no púlpito, os pastores subiam, e eu passava o culto sentado ali naquela escadinha, não sei se você lembra, eu sentava ali, eu assistia o culto sentado ali, porque eu ficava perto da mesa de som ali, eu ficava sentado ali, e eu passei o culto ali sentado, triste, amargurado, falei: meu filho, meu primeiro filho, né? Até que a igreja orou por ele, e Deus, na boca de alguém, disse assim: você vai tirar seu filho do hospital. Isso foi no domingo. Um menino que estava à beira da morte no domingo. Quando foi quarta-feira, ele já estava em casa nos meus braços. Porque nós poderíamos ter desanimado, mas essa experiência que eu tive com Deus, ela me mostrou que para Deus não existe nada impossível. Para mim tem muita coisa impossível. Para nós tem, mas para Deus não tem. Então, o que me leva a desanimar da oração é não conhecer sobre esse Deus, o que Deus disse e o que Deus faz. Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, aquele que conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus, ele não desanima na oração, ele permanece firme orando. Tem coisas, irmãos, que nos chegam, que nos desanimam, mas nós precisamos crer na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12, você põe para mim, Tainá? Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim,
dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amendoeira foi aquilo que Jeremias viu. E o que tem a ver amendoeira com isso? É porque a palavra amendoeira no hebraico é shaked. E a palavra hebraica para vigiar e zelar também é shaked. Deus disse assim: você vê o quê? Ele disse assim: eu vejo shaked. E Deus disse: você viu bem, porque eu sou fiel em cumprir a minha palavra. Por isso nós não podemos desanimar da oração. Irmãos, a gente só não ora porque a gente não confia na palavra de Deus. A gente só não ora porque a gente não crê no poder de Deus. E a gente só desanima, né? Porque nós não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. Judas versos 21 e 22, 20 e 21, Judas 20 e 21. Diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O Mateus, aqui durante a ministração do louvor, ele disse que para nós que não importa o que aconteça, existe um amanhã preparado para nós. Não importa o que aconteça, não importa, porque a gente gosta das coisas imediatas, a gente quer aqui, né? A gente quer aqui. E quem não quer? Eu também quero aqui. Mas a minha maior alegria é saber que existe um amanhã para mim que nunca vai cessar. É um amanhã na presença de Deus. Agora, o que é que me faz fazer esperar por essa misericórdia que conduz à vida eterna? Veja o verso 20: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito, a nossa confiança nesse amanhã, ela é renovada, ela é restaurada. Quando nós oramos, essa confiança é restaurada e ela é renovada. Assim como diz Efésios 6, verso 18, Efésios 6, 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, veja só o que nós aprendemos aqui. Primeiro, nós devemos orar. Segundo, nós devemos orar sem cessar. E nós devemos orar no Espírito. A diferença, irmãos, está aí. Não basta você orar. Você precisa orar sem cessar. Não basta você orar sem cessar. Você precisa orar no Espírito. E aí você faz aquela pergunta: o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar com a ajuda do Espírito Santo, sem apoiar-se no próprio entendimento. Gente, sabe por que Jesus nos quis ensinar a orar? Porque nós não sabemos orar. Ele quis nos ensinar a orar porque nós não sabemos como pedir e o que pedir. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito para orarmos corretamente. Sabe quem é que pode orar no Espírito?
Quem pode orar no Espírito é somente aquele que já foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Esse pode orar no Espírito, porque quando nós fomos justificados pela fé, o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Então, se Jesus diz que nós devemos orar, isso quer dizer que você pode orar. A Bíblia diz que nós devemos orar, então significa que nós podemos orar. Nós podemos orar no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas pastor, como é que é isso? Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, que toda a Escritura serve para nosso ensino. A Bíblia diz que nós não podemos andar na carne. Se você anda na carne, o Espírito não trabalha em você. Mas se você se enche do Espírito, o Espírito Santo te ajuda a orar. O Espírito de Deus, ele vai te dizendo, olha, não é bom você orar por isso. O Espírito de Deus te diz assim, olha, ore por isso. Irmãos, uma das ferramentas, qual que é a principal? A Bíblia fala que, vamos colocar de outra forma, quem se lembra da armadura de Deus? O que a Bíblia chama de espada do Espírito? A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito de Deus, ele não vai deixar você orar sobre nada que seja contrário à sua palavra. Irmãos, tem muito crente que ora o que ele quer orar, né? Pede a Deus coisas que não deveria pedir. Isso que a gente chama de tentar a Deus. É pedir para Deus fazer uma coisa que Ele não pode fazer, não porque Ele não tenha poder para fazer, mas porque isso vai contra aquilo que Ele é. Veja só, meus irmãos, chega a ser e pode ser ofensivo, pode ser pecado, nós orarmos a Deus pedindo para Ele uma coisa que vai contra a sua palavra. Para que nós estejamos cheios do Espírito. Gálatas, diz isso, que nós devemos falar entre nós com salmos e cânticos espirituais, louvando a Deus em todo o tempo, obedecendo a palavra de Deus, sujeitando-nos uns aos outros. E segue o texto falando de sujeição na vida do cristão, dentro da igreja e dentro de sua casa. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, ela ora com a ajuda do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a oração é algo que você aprende, obedecendo a Deus, fazendo como Ele nos manda fazer, orando sem cessar e orando no Espírito. Nesse processo, a gente aprende a orar, mas só aprende a orar quem ora. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero citar aqui 2 escritores. Um chama-se Spurgeon, todo mundo conhece. Ele diz o seguinte, veja só. Dá para colocar esse texto aí? Coloquei num PDF, dá para colocar aí? Projeção. São as 2 últimas citações. Esse é um trecho de uma pregação de Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Talvez você tenha perdido sua evidência esta manhã. Evidência é o quê? Que você é filho de Deus. Está com medo e confuso. Você não sabe se é filho de Deus ou não. Vou lhe dizer onde você perdeu sua confiança. Você a perdeu em seu quarto, onde a oração cessa,
ou fica fria. Sempre que um cristão se desvia, sua peregrinação começa em seu quarto. Quando um crente se desvia, ele se desvia porque deixou de orar. E oração não é necessariamente aqui, na igreja. Se você se conforma com essa oração que nós fazemos aqui durante o culto, não é dessa oração que está sendo falada aqui. A oração é a mesma oração que você via Jesus fazer, que Jesus se retirava para orar, em que Jesus falava assim: quando você orar, entra no seu quarto e fecha a porta, porque essa oração é legítima, porque ela é voluntária, é uma oração que você se dispõe a se colocar sozinho na presença de Deus. A gente, irmãos, tem momentos na igreja que nós devemos falar nós. Mas também há momentos que nós temos que dizer eu. Viu? Eu. Foi o que Paulo falou, o apóstolo Paulo falou assim: essa é uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus deu a vida pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Você já orou falando eu? Você já disse alguma verdade a respeito da palavra de Deus, sobre o pecado, justiça e juízo, referindo-se a você? O outro texto é de um homem chamado Edward Bounds. Ele era conhecido como um pastor de oração. Ele disse o seguinte: o que a igreja precisa hoje não é de maquinário ou maquinário aperfeiçoado, nem de novas organizações ou de mais e melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Ele não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Ele não unge planos, e sim homens, homens de oração. Quando Bounds fala de maquinário, na época dele, a gente pode transferir esse maquinário para isso daqui, ó. Data show, iluminação, bateria, contrabaixo, guitarra, violão, amplificadores, computador. Também ele não estava falando de estratégias planejadas. Não é sobre isso que o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce sobre homens e mulheres de oração. Por isso, irmãos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus como ela é, e não nos iludir com aquilo que os nossos olhos veem. A gente pode ficar feliz e satisfeito, que mesa bonita, que salão equipado, mas não é sobre isso que desce o poder de Deus, é sobre nós. E nós precisamos buscar em oração, para que o Senhor nos use, nos ensine a orar e nos amadureça na oração, de maneira que você não ore porque o pastor mandou, você não ore porque é o mês da oração, você não ore por causa de uma campanha, você ore porque você foi convencido no seu coração de que sem oração você não prospera, a sua família não prospera e a igreja não prospera. Precisamos orar e sejamos então homens e mulheres de oração. Jesus quer nos ensinar a orar. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, nós vamos orar. Em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor.